Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e já deixe o seu like. Vamos dar sequência à leitura do livro Poder dos Pais que Oram, livro da editora Mundo Cristão, com o capítulo 10, sendo a pessoa que Deus criou. Conheço um homem que abriu mão de um alto salário como engenheiro de uma grande empresa para se tornar mecânico de automóveis. Ele tomou essa decisão porque preferia consertar carros a fazer qualquer outra coisa. Além de ser o melhor mecânico da cidade, era também uma pessoa feliz e realizada. Conheço também outro homem que se recusou a aceitar o chamado de Deus para ser pastor, porque desejava ser um empresário bem-sucedido. Ele acabou se divorciando e perdendo a família, sofreu com a morte do filho mais novo e dissipou a vida em tristezas e perdas. Como seria diferente se ele tivesse tido paz de oração ou outra pessoa para ajudá-la a entender quem Deus gostaria que ele fosse? Sem saber para que Deus nos criou, tentando ser o que não somos ou desejando ser outra pessoa, seremos levados a uma vida de sofrimento, frustração e fracasso. Vemos exemplos disso em adultos que trabalham em empregos que detestam, têm uma vida infeliz e sempre aquém de suas expectativas. E por certo, em algum ponto da vida, esses indivíduos estarão crendo numa grande mentira. Não é bom ser como sou, preciso ser outra pessoa. Talvez eles jamais tenham sido encorajados a reconhecer os talentos e a potencialidade que Deus lhe deu. Certamente não compreenderam quem Deus gostaria que fosse. Nós nos tornamos a pessoa que Deus nos criou para ser quando pedimos a orientação dele e fazemos o que ele manda. O profeta Jeremias não cessava de dizer ao povo de Israel o que Deus queria que ouvissem, mas o povo se recusou a escutar. Por fim, Deus falou: "Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam." Jeremias 35:17. Sofremos consequências danosas quando não atendemos à voz de Deus. Devemos orar para que os nossos filhos tenham ouvidos para ouvir a voz de Deus e assim não lhes sucedam esse sofrimento. Um dos planos do diabo em relação aos jovens é fazer com que se comparem a outros, julguem-se imperfeitos e busquem ser alguém que não foram criados para ser. As jovens comparam-se com as outras garotas e acham que os cabelos delas são mais bonitos, as roupas mais interessantes, as casas melhores, são mais queridas, têm melhor desempenho escolar ou mais talento e beleza. Os garotos olham para os outros rapazes e o acham mais alto, mais bonito, melhores atletas, mais cheio de amigos, com mais cabelo, mais dinheiro ou mais capacidade e habilidade. O processo diário de comparação e o resultado que está sempre abaixo da expectativa minam a verdadeira identidade de uma criança. Conheço muitos jovens que, quando atingiram a adolescência, já ansiavam ser uma pessoa diferente do que eram. Em vez de dar valor à pessoa que Deus criou para serem e gastar as energias procurando tornar-se o melhor possível, eles lutam e se esforçam para ser algo que não podem ser, fazendo coisas que jamais os satisfarão. Nossas orações podem bloquear esse plano do inimigo e proporcionar aos nossos filhos uma visão clara de si mesmo e do futuro. Quando os meus filhos eram pequenos, eu comecei a orar para que Deus nos revelasse quais eram seus dons e talentos, e a pedir sabedoria para melhor encorajá-los, educá-los, treiná-los e ajudá-los a se desenvolverem para ser a pessoa que Deus queria que fosse. Ajudá-los a valorizar seu potencial, não enfatizar suas fraquezas, também fazia parte do processo. No período de adolescência, esse último item não era fácil e foi tópico frequente de minhas orações. O aspecto mais importante para ajudar meus filhos a compreender quem Deus gostaria que fossem era encorajá-los em seu relacionamento com o Senhor. Eu sei que jamais vão entender quem eles são até que comecem a entender quem Deus é. Na Bíblia, Deus promete derramar o Espírito Santo sobre nossos filhos e se refere a eles assim: "E brotarão como a erva, como salgueiro juntos à corrente das águas. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor." Isaías 44, 4, 5. Esses filhos vão ter identidade, serão cheios do Espírito Santo e de convicção interior de que são do Senhor. Você verá uma expressão confiante e alegre no rosto do filho que diz com convicção: Eu sou do Senhor. Se você deseja essa atitude de seu filho, comece a orar agora sobre esse assunto. Vamos orar? Senhor, peço que derrames hoje Teu Espírito Santo sobre o meu filho
e unjas para aquilo que ora tem chamados para fazer e fazer. Senhor, tu disseste, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 24. Que a tua palavra seja cumprida neste filho e que ele jamais se afaste do plano que tens para a vida dele ou tente ser algo que não é. Livra-o de qualquer cilada do inimigo para roubar-lhe a vida, afastá-lo de sua singularidade e aptidão, comprometer o caminho que lhe preparastes ou destruir a pessoa que tu queres que ele seja. Que ele não siga a mais ninguém senão a ti e conduza pessoas para o teu reino. Ajuda-o a crescer no pleno conhecimento da autoridade que tem em Jesus e ao mesmo tempo a guardar um espírito submisso e humilde. Que o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio se desenvolva nele a cada dia. Que ele encontre sua identidade em ti, veja-se como teu instrumento e saiba que se completa em ti. Dá-lhe discernimento quando estabelecer metas para o futuro e objetividade a respeito do que tu queres que eles façam. Ajuda-o a ver a si mesmo como tu o vês, a partir do futuro e não do passado. Que seja convencido de que tu tens pensamento para ele, são pensamentos de paz, não de mal, para lhe proporcionar perspectivas e esperança. Ensina a olhar para ti com toda esperança para o futuro. Que ele entenda que foi o Senhor que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que seu compromisso de ser a pessoa que tu queres capacite a crescer dia a dia na confiança e na ousadia do Espírito Santo. Amém? As armas da nossa guerra, os versículos de hoje, 1 Pedro 2, verso 9, 1 Coríntios 2, verso 9, 2 Pedro 1, verso 10, Romanos 8, verso 28 a 30 e Isaías 60, verso 1. Deus abençoe. Inscreva-se, curta e compartilhe.